Inclusão social é a referência e o nome da escola que tem o Polo de Surdos em Criciúma. E você vai ver também. O presidente da Petrobras, Joaquim Luna e Silva, foi ouvido na Comissão Geral do Plenário da Câmara. O volume de serviços prestados no Brasil avançou 1,1% em julho. A Abadeus continua com as vendas abertas para sua tradicional paella de carnes brancas. O evento acontece no próximo dia 25. O município de Sara está realizando leilão de veículos inservíveis para aquisição de novos. O Criciúma entra em campo daqui a pouco, às 7h30 da noite, contra o Hercílio Luz pela Copa Santa Catarina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde. Hoje, 15 de setembro de 2021. A Fiocruz deve começar a entregar novas remessas da vacina da AstraZeneca para o Ministério da Saúde. A Fundação Oswaldo Cruz confirmou a entrega de cerca de 15 milhões de doses de vacinas anti-Covid para essa semana. A quantidade e as datas de envio serão informadas à medida em que ocorrerem as liberações dos lotes, que estão em etapa de controle de qualidade. Na última semana, em algumas capitais do país, a aplicação da segunda dose com o imunizante da AstraZeneca foi comprometida por falta de vacinas. Em nota, a Fiocruz informou que é responsável pela produção e entrega dos imunizantes ao Ministério da Saúde, que as distribui para os estados e aos municípios, e que cabe aos gestores a decisão sobre o uso das doses. E o plenário do Supremo Tribunal Federal formou a maioria para garantir que as vacinas contra a Covid-19 cheguem ao estado paulista em números suficientes para atender a demanda. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e confirmou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que obriga o Ministério da Saúde a assegurar o envio de vacinas contra a Covid-19 suficientes para a aplicação da segunda dose ao estado de São Paulo. 6 dos 11 ministros votaram a favor. Os outros que participaram do julgamento não apresentaram votos por escrito e apenas sinalizaram concordar com a posição do relator. Em agosto deste ano, Lewandowski já havia concedido uma liminar ao governo de São Paulo, que afirmou na época ter sofrido um corte no número de doses do imunizante da Pfizer distribuídas ao estado. O Ministério da Saúde negou que a mudança de critério tenha representado prejuízo para o estado. O presidente da Petrobras, Joaquim Luna e Silva, foi ouvido na Comissão Geral do Plenário da Câmara sobre o preço dos combustíveis e das termoelétricas. O presidente da estatal, Joaquim Luna e Silva, compareceu ao plenário da Câmara na Comissão Geral presidida por Arthur Lira e sobre o preço dos combustíveis afirmou que a Petrobras não repassa a volatilidade do mercado ao valor. Disse que as mudanças de preços são analisadas com cuidado e contemplam os custos de produção. Alguns deputados pediram que haja mudança na política de preços da Petrobras, que desde 2016 acompanha a política de paridade internacional, seguindo o valor do barril do petróleo no mercado externo e o preço do dólar. Luna e Silva afirmou que a Petrobras responde por 34% do preço da gasolina na bomba e o restante é margem de lucro de postos, refinarias, além de tributos. Parlamentares governistas argumentaram que os preços são elevados pelos impostos estaduais. A Comissão Geral também discutiu o fornecimento de combustíveis para as termoelétricas. Atualmente, com a crise hídrica do país, cerca de 28% da produção de energia está baseada nas térmicas. Os parlamentares cobraram que a Petrobras forneça gás natural para abastecer essas usinas. A nossa potência instalada, megawatt, hoje para o Brasil está na ordem de 181.859 megawatts instalados. Disso aí, o que é que nós vamos tratar? A parte de térmica a gás da ordem de 14 mil, ou seja, 8%. O que corresponde à Petrobras significa 5.600, ou seja, 3% dessa necessidade. Não significa dizer que a Petrobras está comprometida somente com 3%. Não.
exatamente o contrário. Ela, além de atender aquilo que ela tem contratos feitos, ela está de olho em todas as necessidades, e nós vamos mostrar esse número, em todas as necessidades em que o Brasil está demandando. Uma prova aí, uma passagem rápida, como é que a Petrobras vem agindo para ampliar a oferta de gás de termoelétrica nesse momento, nessa conjuntura em que estamos vivendo. Fez ampliação da capacidade do terminal de Ginelli do Rio de Janeiro, passando de 20 para 30 milhões de metros cúbicos por dia, ou seja, mais de 50% da sua capacidade. Fez um posicionamento fixo de navio de gás, de regás, no Rio de Janeiro e na Bahia, maximizando a oferta de gás, passando de 37 para 44 milhões de metros cúbicos. O arrendamento do terminal da Bahia, conforme o compromisso que tem com o CAD desde 2019, está concluindo no dia de amanhã. Isso aqui em coordenação com o Ministério da Minas e de Energia, com o GREC. Isso vai permitir o retorno do navio que está na Bahia para o Ceará, para o PECEM. O posicionamento do mercado internacional de GNL, com aquisição de 44, passando de 44 para 101 navios. Cada navio tem cerca de 90 milhões de metros cúbicos. Então, dobrando o nosso esforço. O incremento da oferta de Rota 1, com a flexibilização do teor de metano, permitindo, pela ANP, a interligação de Rota 1 e Rota 2 do pré-sal. Isso traz um aumento de aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos por dia. E, por fim, a substituição do consumo de gás em refinarias, que permite isso, energia flex, com outros combustíveis, disponibilizando mais 1,1 milhão de metros cúbicos por dia. A Boeing prevê que 43.610 novos jatos comerciais serão entregues nos próximos anos e que as viagens internacionais irão retomar a níveis de pandemia somente em 2024. A expectativa otimista vem após uma queda do setor provocada pela pandemia do novo coronavírus. A empresa ainda elevou os prognósticos para a próxima década. O grupo americano projeta um volume de mercado de 9 trilhões de dólares para o período de 2031, elevando a estimativa anterior de 8,5 trilhões, segundo o relatório anual da empresa. Mark Allen, diretor de estratégia da Boeing, afirmou que a gigante da aviação segue se adaptando às novas necessidades mundiais e que o grupo está confiante no crescimento a longo prazo da indústria aeroespacial. Até o momento, os voos domésticos se recuperaram de uma maneira mais rápida que os internacionais, em grande parte influenciados pelas diferentes restrições às viagens impostas pela pandemia. De acordo com a Boeing, quase 84% das viagens domésticas retornaram aos níveis de 2019 em julho, contra apenas 25% dos voos internacionais. E a seguir, a alta do setor de serviços reaquece a economia. O volume de serviços prestados no Brasil avançou 1,1% em julho na comparação de junho, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Essa foi a quarta alta mensal seguida. Os dados do IBGE mostram que o setor atingiu o maior patamar de crescimento em 5 anos, 3,9% acima do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020, mas ainda está 7,7% abaixo do recorde histórico, alcançado em 2014. O setor de serviços, que foi o mais atingido pela pandemia, é o que possui o maior peso na economia brasileira. Em relação ao mesmo período de 2020, a alta foi de 17,8%. No acumulado do ano, o avanço de 10,7%. Em 12 meses, o setor manteve a crescente e acumulou ganho de 2,9%. A alta vem de 2 das 5 atividades, em especial pelos serviços prestados às famílias, um aumento de 3,8%.
Os serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 0,6% e superaram o patamar pré-pandemia pela primeira vez. As duas atividades são as que mais sofreram nos meses mais críticos da pandemia. A maior queda vem no volume de serviços de informação e comunicação, de transportes e de outros serviços. A alta vem de 15 das 27 unidades da federação, com os números mais relevantes vindos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Paraná. A maior queda foi do Rio de Janeiro, com 4,4%. O município de Içara realiza amanhã seu primeiro leilão na nova gestão. O objetivo é vender os veículos inservíveis para aquisição de novos. Aberto de forma online desde segunda-feira, o leilão de veículos e equipamentos inservíveis da Prefeitura de Içara já conta com mais de 100 lances nos 77 veículos e equipamentos rodoviários e agrícolas que estão à disposição. O leilão presencial acontece amanhã, a partir das 2 horas da tarde, no auditório Oswaldo e Luísa Duarte, dentro do Paço Municipal. Os interessados em dar lances e conhecer os equipamentos podem acessar o site www.bidigo.com.br. O pregão será conduzido pelo leiloeiro público oficial Paulo Alexandre Esley e transmitido pela internet na página facebook.com/Bidigo Leilões. De acordo com a Prefeitura, o dinheiro arrecadado com a venda irá servir para a renovação da frota de veículos do governo municipal. O setor de serviços subiu pelo 4º mês seguido, o que garantiu o maior nível dos últimos 5 anos. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E essa é a 4ª alta seguida no volume de serviços prestados no Brasil, de acordo com dados do IBGE. Essa elevação foi puxada principalmente pelos serviços prestados às famílias, reflexo direto do aumento na vacinação. É importante lembrar que o setor é o que tem o maior peso na economia brasileira e também o que mais sofreu com as medidas de isolamento social. O patamar atual, inclusive, é superior ao do período antes da pandemia. Na comparação com julho do ano passado, a elevação foi de 1,1%. São 4 altas seguidas e o acumulado no período é de 5,8%. Esse também é o patamar mais elevado desde março de 2016, mas ainda está 7,7% abaixo do recorde histórico, registrado em novembro de 2014. A gente pode ser comemorado esse resultado de que realmente o setor de serviços tem se recuperado, mas é muito importante lembrar que essa recuperação não é uniforme. Tem muitos segmentos que ainda tem um espaço muito grande para recuperação e aí entra o ponto de alerta, porque os setores que estão sofrendo mais dentro de serviços são também os que empregam mais. Então é fundamental que essas atividades voltem também a ter um caminho positivo, uma tendência favorável nos próximos meses, para que o mercado de trabalho também volte a registrar números melhores. A grande questão é que a gente tem alguns fatores de risco para esse cenário mais favorável na segunda metade do ano. O primeiro deles é a pandemia, porque de fato ela tem ficado cada vez mais controlada, mas a gente sabe que existem possibilidades de novas variantes e tudo mais. Então, se houver novas medidas restritivas, isso é um obstáculo muito grande para o setor, ele volta a ter problemas. Outro ponto importante que a gente tem visto é a inflação e o mercado de trabalho. Esses são problemas muito grandes que afetam diretamente o bolso do consumidor. E a seguir, inclusão social é a referência da Escola Polo de Surdos em Criciúma. A Abadeus continua com as vendas abertas para sua tradicional paella de carnes brancas. O evento acontece no próximo dia 25 de setembro e será em formato do drive-thru. Bom, a Abadeus está com os ingressos à venda para sua paella super tradicional e está precisando, é claro, da ajuda da comunidade para movimentar toda essa ação. Sobre isso eu vou falar com a Gislaine Vieira sobre essas vendas, né? Já começaram, estão sendo vendidos com os funcionários da Abadeus e com alguns colaboradores, mas as pessoas também devem se apressar para vocês deixarem tudo organizado, né? Então, os ingressos eles estão à venda aqui na Abadeus.
né, que precisando, pode entrar em contato pelo telefone 3462-2080, que a gente vai levar o ingresso até você. A gente vai dar um jeito de fazer esse ingresso chegar, né? E a gente tá na correria, porque só falta praticamente uma semana, né? E a nossa expectativa é bem grande, porque é o nosso evento anual, né? O evento de captação anual, captação de recurso anual da instituição, e nos ajuda bastante a encerrar o ano. E mesmo ano passado, com a pandemia, vocês fizeram também, realizaram no drive-thru, que vai ser novamente no estádio Heriberto Wilson, e foi um sucesso. Vocês querem repetir esse ano porque, como você disse, é uma forma muito fácil e, ao mesmo tempo, uma forma perspicaz para as pessoas ajudarem a instituição, né? Isso, vai ser no estádio Heriberto Wilson. Queremos sim repetir o sucesso do ano passado, que a gente vendeu os 1000 combos que a gente pretendia. Esse ano a gente também botou à venda 1000 combos e com certeza a gente tem certeza que a comunidade Criciúma vai estar ajudando e pegando junto com a gente. A R$40 esse combo tem o que aí para o pessoal já ficar com água na boca em caso correr para comprar? Então, é R$40, vem uma marmita de paeja de carnes brancas, um bolo de pote, uma marmita de salada mista e um refrigerante. R$40 e você vai estar almoçando uma comida top. Na hora vai ser vendido algum ingresso ou só se sobrar dentro desses 1000? De como é que vocês fizeram essa logística? Então, se sobrar, a gente está pretendendo vender tudo antecipado. Então, quem quiser garantir tem que correr para garantir essa comida deliciosa. A paeja é feita pelo Sadicus Bic e pelos voluntários da equipe da Abadeus. Então tem que correr para se antecipar, porque a gente pretende vender tudo antes do evento. Só para finalizar, quando acontece o evento e de que horas a que horas dá para tirar aí essa super marmita deliciosa? Então, acontece dia 25 de setembro no estádio Heriberto Wilson, no sistema drive-thru, igual foi o ano passado. E vai ser a partir das 11 horas. Então, das 11 até umas 2h30, 3 horas, pode retirar o combo. E hoje, quantas crianças, quantas pessoas a Abadeus atende? Hoje nós estamos atendendo em torno de 600 pessoas, né? Porque a gente atende Criciúma, atende Uruçanga, Cocal do Sul e Sara também. Então, dá em torno de 600 pessoas. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então, gente, não perca tempo, compre o seu combo, aí vai ter uma comida deliciosa num sabadão para você curtir com a família e, é claro, ajudar a instituição. Voltamos ao estúdio. E o Criciúma entra em campo daqui a pouco, às 7h30 da noite, contra o Hercílio Luz pela Copa Santa Catarina. Dia de estreia e dia de reencontrar a torcida. Depois de mais de um ano sem atuar perto da torcida, o Tigre volta a campo com portões abertos e cheio de restrições na noite desta quarta-feira, diante do Hercílio Luz pela Copa Santa Catarina. A partida no estádio Heriberto Wilson acontece às 7h30 da noite e é o jogo de abertura da competição. Desde 2010, o Tigre não participa da Copinha e a diretoria viu uma boa oportunidade de preparar a equipe, já que o time vai disputar no ano que vem a B do estadual. A Copa Santa Catarina vai ter a seguinte forma de disputa: 8 times participam e todos se enfrentam em jogos de turno único. Os primeiros 4 classificados avançam para as semifinais. Em eliminatórias de ida e volta serão conhecidos os finalistas e, posteriormente, o campeão. Além do Criciúma, disputam a Copa Santa Catarina Avaí, Caçador, Figueirense, Hercílio Luz, Joinville, Juventus e Marcílio Dias. Luciano Almeida, quem comandará a equipe na beira do gramado, devido à suspensão de Paulo Baier, e não deu pistas da equipe que vai entrar no gramado. E quanto à equipe, a gente está trabalhando, está vendo uma formação ideal para começar essa partida, né? A gente tem todos os atletas à disposição, então amanhã com certeza vai entrar uma equipe bem qualificada, bem treinada para começar essa competição. Os atletas estão à disposição, tanto os atletas que começaram a partida no último sábado, como os atletas que não estão jogando com uma certa frequência, né? A provável escalação do Criciúma conta com Alisson, Alemão, Henrique, Zé Marcos e Pedro Rosa, Léo Costa, Eduardo, Felipe Mateus, Gabriel Henrique, Luiz Paulo e Minho. Lembrando que os torcedores, para assistirem à partida, devem seguir os protocolos determinados pela Secretaria de Saúde do Estado. E antes de encerrar o nosso jornal desta quarta-feira, desta tarde, eu quero convidar você que está em casa a entender um pouco mais sobre o trabalho de inclusão social.
onde crianças com problemas auditivos convivem, aprendem e se desenvolvem livre de preconceitos e sendo cada vez mais incluídas na sociedade. Um universo que poderia ser paralelo, mas que virou uma forma de inclusão. Não é o seu televisor que está com problemas. É assim que um deficiente auditivo tem a percepção de sons, um silêncio. Agora, em um mundo de barulho e brincadeiras, como o das crianças, a interação é, além de tudo, qualidade de vida. Por isso, os alunos da Rede Pública Municipal de Criciúma, que têm problemas auditivos, fazem parte do Polo de Surdos, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, professora Maria de Lourdes Carneiro, no bairro Vila Francesa. A adaptação deles, eu acho que foi uma das partes assim mais fáceis e que foi bem bacana. Porque eles encontraram seus pares aqui, né? Antes eles estavam separados, um em cada escola, e só tinha um estudante surdo, eles eram mais um, né? E aqui não, nós começamos lá em 2018, eu acho que nós começamos atendendo 13, 14 já. Então eles se encontraram e Libras passou a fazer parte da escola. Né? Então, além todas as turmas, não só as que tinham estudantes surdos, mas a gente tinha aulinhas de Libras no início das aulas com a turma toda, com uma escola toda. Então, os professores também receberam cursos de Libras, até hoje a gente ainda faz, né? Porque é uma língua nova, a gente precisa de treino, precisa estudar. Então, essa interação é muito bacana. Hoje, se vocês perceberem eles no recreio, em sala de aula, é muito difícil, às vezes, até descobrir quem é ouvinte e quem é surdo, porque eles se apropriaram, os ouvintes se apropriaram de Libras também, para poder interagir com os colegas. Então, a interação entre eles, essa integração foi muito fácil. Atualmente, 23 estudantes com deficiência auditiva frequentam a escola, que passou a ser polo por reunir todos os alunos surdos do ensino fundamental do município. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Educação, oferece transporte para levar estudantes de todos os bairros até a escola. Lá, eles contam com uma professora de Libras em sala de aula e também com uma ala de educação especial, onde a docente também tem deficiência auditiva, o que para muitos facilita a inclusão e o aprendizado. O contato com a professora surda, a Silvia, também é importante, porque eles vão ter uma imagem de um adulto que também faz parte deste mundo da língua de sinais e que dá aula, que ensina, que conversa como eles, né? Existe uma troca. Assim como o pequeno Arthur, que mesmo sendo um pouquinho agitado, foi encontrando um caminho e agora vai aprendendo a desenvolver e a envolver os pais na sua rotina e na sua linguagem para se comunicar. Ele vem feliz para a escola e chega em casa faceiro. Ele sempre quer nos mostrar as atividades que ele faz aqui na escola. E a gente fez um ano de Libras, né? Este ano, infelizmente, a gente não pôde fazer por algo pessoal, mas a escola nos dá isso, suporte. A professora, quando a gente tem alguma dúvida, algum sinal, a gente filma ele fazendo sinal e a escola nos diz, né, o que significa. Então, a gente tem esse suporte da escola. A escola é muito parceira com a família. O sistema de inclusão não fica apenas com os alunos, mas os pais também têm que participar desse aprendizado. Os pais estão sempre em contato conosco, a Secretaria oferece o curso de Libras para os professores e para os pais desses alunos, porque não adianta eles terem contato com a língua de sinais só aqui na escola, é preciso ter em casa também, né? Então tudo que os pais aprendem, o que as crianças aprendem, existe a troca dentro de casa também. Incluir não só por obrigação, mas sim pensando no futuro dessas crianças que precisam de uma adaptação e de condições diferentes de aprendizado. Trazer para perto os pais, familiares e mostrar que uma deficiência não é um problema sem solução. Existem motivos e maneiras de trabalhar e desenvolver todo o talento e amor desses pequenos. E olha que exemplo lindo! Os alunos deficientes auditivos se esforçaram e também se incluíram na execução do hino municipal, que é obrigatório uma vez por semana nas escolas. Suas apresentações enchem os olhos e mostram que realmente nem toda dificuldade é um fim de caminho, quando se trabalha bem e se dá oportunidade de crescimento e desenvolvimento àqueles que precisam.
Aí a gente para pensar qual é o nosso problema, né? Parabéns a todos da escola que estão aí envolvidos nessa situação. Parabéns mesmo. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira, dia 15 de setembro. Lembrando para você que essas e outras matérias você acompanha no nosso Instagram, @TV Primavera, e também no nosso Facebook, assim como o nosso canal do YouTube. Siga a gente e fique bem informado. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã.